Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma lição, mais um subsídio teológico. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD do segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos aprendendo sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Já tivemos aí 7 aulas, hoje nós entraremos na lição de número 8. Falamos na lição 1 até a lição de número 7 sobre a vida de Abraão, a sua chamada, o propósito, os pactos, as promessas que ele fez com Deus, a confiança que ele tinha em Deus, a prova de fé, a jornada, a caminhada que ele realmente trilhou desde o momento em que saiu de Ur dos Caldeus até o fim da sua vida. E agora nós iremos entrar mais especificamente na história de Isaac. Antes de tudo, gostaria de te lembrar de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo. Se essas aulas têm sido bênção na sua vida, têm te ajudado a preparar as lições para que a sua classe receba a palavra da verdade, o alimento espiritual, você pode participar se inscrevendo aqui embaixo. E aí toda semana, de antemão, você vai receber a notificação com a nossa videoaula que está sendo lançada toda semana. Isaac, o herdeiro da promessa, a lição de número 8, o texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 26, verso 12, que diz o seguinte: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Verdade prática, Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 5, e depois nós leremos também do verso 12 ao 14, 24 e 25. Todos em Gênesis capítulo 26. Diz assim o texto bíblico: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. O que nós aprendemos até o momento é que as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor não nos isenta de lutas, de labores, de dores, de dificuldades, de perseguições, de calúnias. A caminhada com Cristo, ou a caminhada com Deus, é uma caminhada de muita dificuldade. Vou resumir dessa forma. Tem os momentos de paz, de alegria, de prazer, de satisfação, mas na grande maioria das vezes somos colocados à prova. O mais importante, como nós vimos no fim da lição passada, João 16:33, fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E nós finalizamos dizendo que é muito mal interpretado, ou muitas das vezes é muito mal falado por alguns expositores da palavra, dizendo que eu venci, você também vencerá, mas não tem esse trecho na Bíblia. A única promessa que Deus nos faz é que, por mais difícil que esteja, nós teremos a presença dele ao nosso lado. E eu estarei convosco até os confins, até o fim dos dias, o fim do século. Por esse motivo, na caminhada com Deus, nós receberemos promessas, nós receberemos bênçãos, mas também as receberemos com bastante luta, com bastante dificuldade, em sua grande maioria. E hoje, falando mais especificamente sobre a vida de Isaac, nós aprenderemos exatamente sobre isso. Como o exemplo de Abraão, homem de fé, homem de oração, homem que confiava em Deus, Isaac teve como referência o seu pai, o grande patriarca Abraão, homem que confiou integralmente em Deus, homem que intercedeu a Deus, homem que buscava o Senhor e com ele fazia sacrifícios, holocaustos, homens que faziam altares, construíam altares. E assim Isaac aprendeu juntamente com seu pai. Ele orou e o Senhor abriu a madre de sua esposa Raquel, como nós vamos ver no decorrer dessas lições. O ponto de número 1, a fome na terra. O que nós podemos observar é que existe uma similaridade, existe um paralelo entre a história de Abraão e a história também de Isaac. Da mesma forma, inclusive o texto bíblico diz que havia fome na terra, assim como a primeira fome. A fome que houve aqui no texto de Gênesis é a primeira fome mencionada na Bíblia. Lembrando que aqui não é o começo das coisas. A história de Abraão, ela começa depois que uma infinidade de
descendentes de Adão já havia povoado a terra, a ponto até da terra ter sido destruída, lá em Gênesis capítulo 6, por exemplo, com o advento de Noé, no capítulo 8, até o capítulo 10, onde aí sim, depois de destruir toda a terra e reconstruir novamente a população, a descendência do homem através da família de Noé, Deus ele começa do zero, digamos assim, começa a povoar a terra com os seus descendentes, com os filhos da genealogia ou da descendência de Adão. E aí chegamos até Abraão. Então, desde Adão até Abraão, nós tivemos ali inúmeras genealogias. A árvore genealógica estava muito grande. Por esse motivo, aqui quando o texto bíblico fala que houve novamente fome sobre a terra, a primeira fome mencionada na Bíblia é a fome que aconteceu nos dias de Abraão. Porém, como eu já comecei, uma similaridade, uma história parecida aconteceu também com Isaac. Por quê? Nos dias de Isaac, houve também uma grande fome no meio daquela terra, que afetou e afetaria também a vida de Isaac. E aí o que ele fez? Fazendo esse paralelo, na história de Abraão, ele foi para o Egito, para o faraó. Aqui, Deus já fala com ele, não desças ao Egito. E aí ele foi para outro povo, que nós vamos conhecer mais aprofundadamente no decorrer dos textos bíblicos, que são os filisteus. E aqui a Bíblia descreve que Isaac foi para o rei de Gerar, que era Abimeleque, era um dos filisteus. E ele buscou socorro ali entre os filisteus, de modo que ele foi bem recebido, porém, a Bíblia vai descrever que Isaac ele era abençoado por Deus, assim como era o seu pai. E por causa dessa bênção que ele estava recebendo, ele estava se engrandecendo, crescendo muito, as ovelhas, os animais, os servos, as suas tendas estavam sendo alargadas, e com isso, trouxe então a inveja do povo filisteu. E nós vamos aprender um pouquinho do que aconteceu por conta dessa inveja. Mas o texto bíblico, que ele vai ser claro para a gente, dizendo que a fome dominou a terra, a ponto de Isaac ter que buscar refúgio ou abrigo, ou buscar sustento para sua casa, sua família, entre os povos filisteus. E aí no ponto de número 2, nós temos a confirmação da promessa. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, porque, inclusive é o que o leitor fala, muitas são as promessas que nós recebemos na nossa caminhada com Deus. Mas o recebimento dessa promessa nós precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes são apenas anseios do nosso coração, desejos do nosso coração, que saem também da boca de homens que não têm compromisso com a palavra, ou que Deus não tem compromisso com o que está sendo dito. E por causa disso, muitos são aqueles que se decepcionam teoricamente com Deus, porque recebeu uma suposta palavra de Deus, e por causa disso, como não se cumpriu, porque não era uma palavra verídica de Deus, essa pessoa acaba se decepcionando, e aí é os casos que a gente vê que a pessoa sai da igreja, abandona Cristo, como se Cristo tivesse culpa dele ter se atentado ao desejo do seu coração, ouvido homens que não têm compromisso com a sua palavra, não foi levado dentro das Escrituras se aquela promessa realmente era algo vindo da parte de Deus ou não, não buscou também a Deus em oração se aquela promessa era da parte de Deus ou não, e aí a decepção ela ocorre, e por causa disso, muitos acabam se desviando. E nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia é clara, dizendo que enganoso é o nosso coração e também maldito é o homem que confia no homem. No sentido de que nós não devemos colocar todas as nossas forças e as nossas expectativas no que o homem fala, mas sim naquilo que nós confiamos e recebemos da parte de Deus. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, eu te garanto, se foi o Senhor quem falou, essa palavra se cumprirá. Assim aconteceu na vida de todos os grandes homens de Deus, sejam as personagens bíblicas, sejam personagens do nosso tempo, homens e mulheres que, recebendo a palavra de Deus, tiveram a confirmação dessas promessas. Porque quem falou foi o Senhor. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir e zelar pela sua palavra. O que nós precisamos estar atentos é que as promessas de Deus, mais uma vez, nós vemos dessas 7 lições até o presente momento falando exatamente sobre isso, sempre batendo na mesma tecla. As promessas de Deus, elas não se cumprem no nosso tempo. Esse é o cuidado que nós devemos ter, que as promessas de Deus, elas são concedidas a nós, mas não no nosso tempo, diante da circunstância, diante da nossa vontade ou quando nós almejarmos, mas sim conforme o Senhor desejar. Por quê? A título e exemplo da história de Abraão, Deus concedeu a Abraão promessas, mas essas promessas foram sendo cumpridas à medida que Abraão crescia na fé, à medida que Abraão passava por um teste e era aprovado, e passava por outro e era aprovado, e as promessas foram se confirmando. O ponto de número 3, o problema se repete. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, se os irmãos e as irmãs se lembram bem, quando houve fome na terra, o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Chegou ali no Egito, a Bíblia vai descrever que Sara era uma mulher extremamente bela, a ponto de os egípcios a desejarem como sua mulher.
Olha para vocês verem, aí nós já estamos falando, Abraão com 75 anos, aproximadamente de quando ele recebe a promessa, passa-se, né, vamos arredondar assim, não tem uma data específica, mas 75 é quando ele recebe a promessa, digamos, aproximadamente que passam-se uns 10 anos. Então com 85 anos, Abraão acontece a fome, ele desce ali para o Egito, e Sara, 10 anos mais nova, estava assim com 75 anos. E imagina, uma senhora, né, nos nossos tempos de 65 anos, ser tão bela a ponto de chamar a atenção até mesmo do grande rei, do grande faraó do Egito, que a desejou para si. E nessa circunstância, nessa ocasião, o que aconteceu? Abraão, ele mentiu. Nós já gastamos um pouquinho de tempo para explicar sobre essa situação, não é uma justificativa, mas Abraão teve o seu motivo. Lembrando, a mentira, ela é um pecado e ela deve ser tratada como algo muito sério que nos afasta da presença do Senhor. A Bíblia, ela é tão séria em relação à mentira, que ela descreve lá em João capítulo 8, que o pai da mentira é o próprio diabo, ou seja, aquele que mente se assemelha-se ao filho do diabo, como filho do diabo, do inimigo, porque ele mente desde o princípio, e nunca houve verdade nele. Então, por esse motivo, Abraão pecou. Abraão, ele cometeu um ato falho que feriu a santidade de Deus, mas por causa dessa mentira, quase que um povo, uma nação toda, ela veio a ser extirpada, né, ser destruída por conta dessa pequena mentira. Mas, irmão Rafael, por que você está falando isso? Porque o mesmo fato aconteceu. Lembra que eu falei da similaridade das histórias parecidas, paralelas entre Abraão e o seu filho Isaac? Da mesma forma que aconteceu com Abraão, em que ele, no tempo dele houve fome na terra, aconteceu com Isaac. Da mesma forma que Abraão teve que fugir de onde ele estava, para um povo, Abraão para o Egito, e agora Isaac para os filisteus, chegando lá, a Bíblia vai descrever que Isaac, ele tinha como sua esposa Raquel, e ela era uma jovem extremamente bela também. E por causa disso, os filisteus começaram a desejá-la. E aí o que acontece? Isaac repete o mesmo erro de seu pai, mentindo para Abimeleque, a ponto de também quase destruir um povo. Lembrando, recapitulando aqui algumas coisas, apenas para contextualizar, talvez você, meu irmão, minha irmã, nosso querido seguidor, está chegando agora e ainda não viu as videoaulas passadas, nós temos aqui a playlist, e se você tem curtido esse tipo de conteúdo, né, as nossas aulas, deixe aqui embaixo, clique no botão de gostei, para indicar para o YouTube que é um vídeo relevante, que é um vídeo que tem abençoado a sua vida. Se você tem alguma dúvida, falei alguma coisa em algum vídeo meu que você viu, que talvez você não entendeu, algum termo teológico, coloca aqui embaixo para a gente poder tentar clarear ainda mais esse termo. Se você não gostou de algo que eu falei e pensa de alguma forma diferente, coloca aqui embaixo também. Nós teremos todo o prazer de ler a sua mensagem e respeitosamente responder com todo amor e todo carinho como servo de Deus. Mas, recapitulando, no que nós estávamos falando, na videoaula passada eu apresentei para vocês 2 livros, que é Os Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, e também Viagem através da Bíblia. Nesses 2 livros, que são adquiridos pela CPAD, nós podemos encontrar um pouco da cultura do povo judeu ou do povo bíblico naqueles dias. E uma das coisas que era muito comum é que, ainda hoje acontece isso, obviamente, principalmente nos países do Oriente, mas uma coisa que é muito comum que acontecia nesse período era que se uma pessoa de grande renome, digamos assim, por exemplo, o faraó ou o rei de Gerar, Abimeleque, ele visse uma mulher e a desejasse, ele faria o que com ela? Mataria o seu esposo para ficar com aquela mulher. O que aconteceu no caso de Davi e Batseba? Lembra dessa história? Davi estava ali no seu palácio, viu Batseba se banhando, desejou ela, convidou para o seu palácio, coabitou com ela, e aí, como ela engravidou e ele tinha que esconder essa trama, o que ele fez? Planejou a morte de um dos seus amigos, Urias, que era o esposo de Batseba. É uma história que, infelizmente, não é uma história bonita, não é uma história que a gente gostaria de ler na história de Davi, porque sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas é uma história para mostrar que nós somos falhos e que a cultura do tempo planejava ou permitia esse tipo de ação. Então, por que Abraão mentiu e por que Isaac mentiu? Exatamente para proteger a si mesmo, obviamente pensando na sua vida, e proteger também a sua caravana, as famílias que estavam sobre a sua tenda, debaixo de sua proteção. Então, o que ele faz? Sara era meia-irmã de Abraão. Então, ele não poderia dizer que ela era sua mulher naquele momento, senão os egípcios iriam, e aí automaticamente tomariam tudo que Abraão conquistou e ali acabaria a promessa, a trajetória bíblica. Obviamente, Deus não permitiria que isso acontecesse, até porque Deus interveio nessa história. E da mesma forma foi também com Isaac. Ele mentiu dizendo que Raquel era sua irmã e por causa disso, obviamente, pensando em sua vida. Mas, vale mais uma vez ressaltar, a mentira é um pecado que nós precisamos evitá-la a todo custo, de todas as formas. A verdade, ela sempre prevalecerá. E nos textos que nós estamos acompanhando, um povo quase faleceu por conta dessa mentira, que foi o caso de Faraó. O próprio Deus apareceu para ele e disse, olha, não toques nela, no caso de Sara. E da mesma forma aconteceu com Abimeleque. O próprio Deus também em sonhos apareceu a Abimeleque dizendo, olha, não toques nessa mulher, porque ela é casada, ela é esposa de Isaac. E aí, 2 situações em que povos pagãos, adoradores de outros deuses, tiveram que vir e dar, como se diz, uma lição de moral em 2 servos de Deus. Lembrando, meus irmãos, que essa
essa informação ela é apenas para mostrar para nós que a nossa natureza realmente ela é pecaminosa, que nós somos seres falhos, seres caídos e que nós precisamos da graça do Senhor. Obviamente, por mais que Abraão se tornou amigo de Deus, a ponto de conversar com ele, de andar com ele, isso não fez com que o relacionamento entre Abraão e Deus fosse rompido. Naquele momento, sim, Abraão depois se arrependeu, que ele construiu altares, pediu perdão e ele continuou sua caminhada e não se repetiu. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Não seria essa pequena mentira que o afastaria permanentemente da presença de Deus. Até porque o texto bíblico, a Bíblia nos ensina que, filhinhos, não pequeis. A recomendação de João é essa: filhinhos, não pequeis. Mas, se porventura, entretanto, contudo, se acontecer de vocês pecarem, há um advogado. Reconcilie-se com ele, peça perdão para ele. E aí no capítulo 3 ainda da primeira carta de João, ele vai falar que o que nos afasta do Senhor é o pecado desejado, planejado, almejado, digamos assim. É aquela pessoa que vive continuamente na prática do pecado. E isso sim é o que nos afasta da presença de Deus. Então o problema se repetiu porque, no caso aqui, os filisteus, né, mais especificamente Abimeleque, colocou seus olhos em Raquel e viu: opa, que mulher bela, quero essa mulher para mim. E aí ele tomou ela por um breve momento, até o momento em que Deus apareceu a ele e falou: olha, não toques nela porque essa mulher é casada. Mentir, mais uma vez, é pecado e todo pecado ele tem as suas consequências. Ponto de número 2, a inveja contra Isaac, a inveja dos filisteus. O que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes as pessoas, elas nos invejam automaticamente, no caso aqui especificamente de Isaac, porque Isaac, a Bíblia vai descrever que ele começou a crescer muito. Ele se tornou um varão muito grandioso, digamos assim, valoroso no sentido de prosperidade. As suas tendas começaram a se alargar, os seus servos começaram a se multiplicar, os seus animais começaram a triplicar, as suas ovelhas, tudo começou a crescer de forma grandiosa. E aí automaticamente, quando a pessoa ela cresce financeiramente falando ou de forma próspera, isso atrai olhares. As pessoas começam a cobiçar, a desejar e a invejar o que você tem. Infelizmente, muitos são os casos em pessoas que, cegos por essa inveja, cegos pela cobiça, acabam por tirar a vida de outra pessoa apenas para tomar as suas posses. Infelizmente, você liga o jornal, você liga o telejornal, você abre as páginas do jornal, você vê muito dessas informações. E nesse tempo não era diferente. Mas aqui a Bíblia vai descrever que os filisteus eles invejavam Isaac porque Isaac começou a crescer de forma muito grande. E aí eles dominados pela cobiça, eles começaram a atacar os poços que Isaac estava abrindo. Rafael, como assim os poços que Isaac estava abrindo? Mais uma vez, a gente costuma conhecer a cultura de Israel, dos povos bíblicos, através de livros de historiadores, pessoas que estudaram a cultura e colocaram isso pra gente. Por quê? Nesse tempo, a gente tem que lembrar que esse povo vivia em uma área muito árida, uma área desértica, extremamente seca. E por causa disso, não havia água de forma farta. Como, por exemplo, você está aqui no Brasil, que tem grandes rios, você tem mares, você tem nascentes, cachoeiras, água em abundância. Lá não, lá é tudo seco. Então, por causa disso, o que eles faziam? Eles iam ali no meio do deserto e começavam a cavar buracos, que é o que é chamado de poços, até encontrar água. Obviamente, seria muito mais difícil, mas era assim que eles conseguiam ter ali os poços, conseguiam ter a água para o refrigério dos seus animais, para a alimentação, para o banho em si, né, para a sua rotina comum. Ninguém vive sem água e eles precisavam arrumar água de alguma forma. Só que a Bíblia vai descrever que Isaac, ele não era só próspero em questão de crescimento. A bênção e a mão do Senhor estava sobre a vida dele. A ponto de que, aonde ele fazia um buraco, jorrava água. E imagina, você não tem toda a engenharia geográfica hoje que nós temos para poder simplesmente, num programa de computador, num raio laser ali, descobrir, saber, sem furar, sem fazer trabalho, esforço humano, apenas com a leitura do solo, do ambiente, saber se ali embaixo tem água ou não. Nesse tempo você tinha que gastar energia cavando pedra, buraco, areia e tudo mais. E a Bíblia descreve que Isaac cavava os buracos, né? Os servos dele, da casa dele, cavavam os buracos e gerava água. Ali havia fonte que transbordava. E isso começou a fazer o quê? Inveja àquele povo filisteu. A ponto de que, cegos pela cobiça, eles iam lá e, por pura inveja, tampavam o buraco. Imagina, meu irmão, minha irmã, não sei, talvez você mora na região aqui nossa, uma região talvez um pouco mais roceira, mais difícil, digamos assim, o acesso a algumas coisas. Agora imagina, você vive na roça e aí você tem que cavar buraco para ter uma cisterna. Só quem fez isso sabe a dificuldade que é. Às vezes você encontra com uma pedra e a pedra é gigante, você não consegue quebrar, aí você tem que cortar o caminho ou ter o trabalho de cortar a pedra. Imagina cavar em areia, em lugar desértico, você tira a areia e cai 2 vezes mais de areia, e é extremamente difícil. Então imagina todo esse trabalho manual, você acerta, porque a mão do Senhor estava na sua vida, mas aí vem um invejoso e vai lá e joga areia, terra, pedra, tampando o dificultoso trabalho que você teve. É isso que aconteceu ali na vida de Isaac. E um dos detalhes é que a Bíblia ela diz que a inveja ela é como a podridão dos ossos.
Provérbios capítulo 14, 30 fala sobre isso. Qual é a relevância disso? Uma pessoa invejosa é como se ela tivesse com seus ossos todos podres. É uma pessoa morta por dentro, uma pessoa morta espiritualmente, porque a inveja, quando ela não é tratada, quando ela não é levada aos pés de Cristo para ser retirada do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, ela vai trazendo males para dentro de nós. Porque a gente almeja não apenas o que o outro tem, mas talvez o que o outro é. Talvez você, meu irmão e minha irmã, não tenha muitas posses financeiras, mas você é uma pessoa bem-sucedida dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro da empresa, em questão de a sua índole, ela é intocável, você é uma pessoa 100% correta, digamos assim, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, uma pessoa boa. E aí você tem os seus filhos, todos estão, como a Bíblia descreve, como a roda de uma árvore, frutificando, sendo abençoados. Às vezes não é a questão de prosperidade financeira, de ter bens materiais. Às vezes simplesmente por ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem o caráter ilibado. E aí a sua família, o seu lar, ele é abençoado. Muitas pessoas invejam isso. Então, às vezes a pessoa confunde achando que inveja é só se a pessoa tem ou não. Você pode não ter nada. Nada que o dinheiro compre, mas você é rico daquilo que o dinheiro não compra, e por causa disso muitas pessoas talvez invejam a sua vida. Nós precisamos lembrar que isso é pecado também. Então, ponto 2, abençoado por Deus. É o complemento do que nós já falamos, que havia muita contenda entre os pastores de Isaac ali com os pastores de Gerar. Lembra de outra similaridade, um paralelo com a história de Abraão? Vocês estão vendo que isso está se repetindo na vida de Isaac, o mesmo que aconteceu com seu pai Abraão? Os servos ou os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló, porque a terra era muito pequena pela grande quantidade de animais que haviam, e eles começaram a contender a ponto de haver uma divisão. Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, e ali as regiões de Zoar, parecendo as regiões de Zoar, e Abraão foi para a terra, continuou peregrinando. E da mesma forma aconteceu com os pastores de Isaac, com os pastores de Gerar. E aí aconteceu esse conflito. E lembra que, mais uma vez, nós recapitulando um pouquinho das aulas passadas, nós aprendemos que nos tempos bíblicos, e ainda hoje no Oriente, é muito comum as pessoas atribuírem nome a coisas, a locais ou a pessoas, não apenas porque o nome é bonitinho ou porque é uma moda, mas porque tem uma situação acontecendo, uma consequência, uma ocasião em específica. Então, por exemplo, no caso aqui, esse conflito, esse confronto que começou a acontecer entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, foi dado um nome ali àquele lugar, aqueles poços, de Ezeque. E o que significa Ezeque? Exatamente isso, poço da contenda. Por quê? Provavelmente Isaac estava levando os seus animais em um dos seus poços, e aí os pastores de Gerar também levavam ali, chegava lá. Imagina, meu irmão, minha irmã, na história de Raquel, por exemplo, quando Eliezer, ou Eliezer, a forma que você quiser falar, o servo de Abraão, ele vai até a casa de Abraão para encontrar ali a esposa para Isaac. Ele vai até na casa de Betuel, se não me falha a memória, é isso mesmo, Betuel, que era a casa dos seus familiares. Ele encontra Raquel, e quando ele encontra Raquel estava no poço, alimentando, dando de beber aos seus animais. E aí ela oferece a ele, para dar também de beber aos animais que estavam trazendo. E aquela atitude de serviço, de servidão, foi o que chamou a atenção de Eliezer a ponto dele seguir aquela mulher à casa de Betuel. Então, o que eu quero dizer? Imagine, numa área desértica, você não tem muitos poços, não tem rios, não tem fontes, então você tem ali um poço. E para você chegar a esse poço, você tem que andar quilômetros de distância para poder conseguir chegar lá, levar todo o seu rebanho, no meio do sol ardente, árido, a terra seca, levar lá, dar de beber a todos os animais e depois voltar. Então imagina o tempo que isso gastaria de você gastar andando quilômetros em regiões desérticas, com vários animais, cada um fugindo para um lado e você tendo que controlar. Isso demandava tempo. Então acontecia que os pastores de Isaac chegavam nesse poço, ia dar de beber o animal, e vamos supor que chegava outro grupo de pastores, tinha que esperar todo aquele rebanho finalizar ali o processo para depois que ele acabasse você começasse. E nós estamos falando de dois grupos de pastores, mas provavelmente haviam mais. E assim começavam os conflitos. E por causa disso, Ezeque foi o nome que Isaac deu ao local do poço, que significa exatamente poço do conflito, ou poço do confronto, por causa dessa contenda que estava acontecendo. No ponto 3, Isaac age com diplomacia. O que acontece? Diante da situação que os filisteus estavam trazendo para Isaac, os poços eram de Isaac. Quem cavou foi ele, foi os servos dele, pertencia a ele. E ele, vendo que cavou um poço, vem os filisteus lá e tampa. Aí você vai lá e cava outro, vem os filisteus e tampa. Cava outro, vem os filisteus e tampa. Você pensa assim, cara, eu estou gastando recursos, eu estou gastando tempo, eu estou gastando a mão de obra dos meus homens aqui para construir, trabalho danado para construir, para cavar esses poços, e aí vem o abençoado e simplesmente joga, enterra os meus poços, vou lá tirar satisfação. É muito comum, talvez, minha irmã, você iria lá para tirar satisfação, tentar chegar até o rei de Gerar para dizer, olha, seus homens estão fazendo isso, está errado. Talvez agir com rispidez, eu vou usar essa palavra.
Você estava no seu ponto. Isaac, aqui ele poderia muito bem chegar até o rei de Gerar, Abimeleque, e dizer, olha, seus homens estão interferindo ali nos meus postos, estão atrapalhando os meus postos. Ele poderia muito bem fazer isso. Só que Isaac escolheu a diplomacia. Mais uma vez, nós vemos aqui dentro, já falei isso nas aulas passadas, principalmente na playlist falando sobre corpo, alma e espírito, em questão dos 4 temperamentos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, recomendo que depois que você assistir essa aula, volte aqui alguns vídeos no nosso canal, ali na lição especificamente falando sobre o corpo, alma e espírito. A gente tem uma aula que fala exatamente sobre essa questão dos temperamentos. Nós temos um planejamento também de trazer esse tipo de conteúdo para os irmãos, né, sem ser especificamente das lições, assuntos relevantes que tratam sobre isso, mas que têm ligação com a Bíblia, com a nossa criação, com a formação que Deus nos fez. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós já sabemos que Abraão, ele era do temperamento fleumático. Irmão, falou que é isso? Nunca ouvi falar disso. Existem 4 temperamentos de forma resumida: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Cada um de nós temos um desses temperamentos. Deus, ele nos fez de forma que nós temos a nossa, algumas pessoas chamam isso de personalidade, outras pessoas chamam isso de natureza. Na linguagem psicológica, na linguagem neurológica, mais voltados para a esfera psicossomática do ser humano, a linguagem atribuída a isso, os termos técnicos, temperamentos, e dentro desses temperamentos existem esses 4 temperamentos. Cada um de nós temos um. Não existe uma pessoa ter os 4 temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento. E aí tem colérico, que ele vem de cólera, né? Aquela pessoa sangue no olho. Normalmente o temperamento colérico e sanguíneo são temperamentos quentes, que são, o colérico, a referência dele é o fogo, de que ele é abrasador, que ele é rápido em responder, ele não tem papas na língua, ele quer pegar e fazer. O temperamento em si, ele tem os pontos fortes e os pontos fracos. E a ideia de conhecer sobre o temperamento não é focar nos pontos do outro ser, mas focar em nós e nos nossos pontos fracos para a gente crescer, amadurecer. E o temperamento de Abraão, que nós já aprendemos, é um temperamento fleumático. O que é o temperamento fleumático? É aquele temperamento passivo, aquele temperamento que ele se assemelha a uma água. Onde ele é colocado, ele toma forma daquele molde, né? Se você pega a água, o elemento que corresponde ao fleumático é a água. Então, se você pega uma água, bota num pet de 2 litros, ele vai encher aquele pet de 2 litros e vai tomar a forma daquele pet de 2 litros. Mas se você pega a água e coloca dentro de um vaso, como esse aqui, vaso de planta, ele vai encher o vaso e automaticamente vai tomar a forma desse vaso. Então, o temperamento fleumático, ele é maleável, ele é levado de acordo com a situação, com a ocasião. E uma das qualidades desse temperamento é que ele é pacífico, ele é diplomático. E por que eu estou falando disso? Porque da mesma forma que nós aprendemos que Abraão, ele tinha o temperamento fleumático, Isaac também tinha o temperamento fleumático. E aí justifica o porquê que ele agiu com diplomacia em relação aos filisteus. Por exemplo, talvez um colérico e um sanguíneo fossem tirar satisfação com Abimeleque e falassem, não, tá errado esse negócio aí, eu cavei o buraco, você tem que ir lá e punir esse pessoal aí que tá tampando os buracos porque eu tô no meu direito e tal. Por quê? Porque ele é aquele temperamento mais forte, aquele temperamento mais combativo, digamos assim. Já o temperamento melancólico e fleumático, eles são temperamentos mais frios, temperamentos que pensam mais antes de fazer. O temperamento que ele é temperamento quente, né, como o sanguíneo e o colérico, ele faz para depois pensar no que ele fez, respondendo de forma rápida. E a Isaac, ele não. Ele agiu com diplomacia, ele estava no seu direito, mas ele falou assim, beleza, tampar aquele poço aí, não tem problema, vou cavar outro. Cavei outro, tamparam, não tem problema, vou cavar outro. Eu não quero problema com os filisteus, eu não quero causar discórdia, eu não quero mais atenção para mim, sem eu fazer nada. Só de Deus me abençoar, de eu estar andando com Deus, as pessoas eles já estão me invejando, já estão me perseguindo. Imagina se eu falar e caçar conflito. Aí sim, eles vão ter mais motivos para poder me atacar. E foi assim que Isaac agiu em relação à maldade dos seus inimigos. Lembrando que assim tem que ser a vida de todo servo de Deus. E aí agora, esquece temperamento. Independente se eu sou colérico, se eu sou fleumático, se eu sou melancólico, se eu sou sanguíneo, nossa obrigação como servo de Deus é dar bom testemunho. E muitas das vezes, Paulo ele fala isso em suas cartas paulinas, ele diz o seguinte, sofre o dano, meu irmão. Não busque conflito, sofra o dano. Muitas das vezes nós vamos ter que calar a nossa boca, vamos ter que recuar, mesmo que nós estivermos ou estamos em posição de questionar, de levar adiante, porque estamos certos. Mas muitas das vezes nós precisamos frear os nossos impulsos, dar um passo para trás, para que as coisas não esquentem e não fiquem pior. Isso é um testemunho, e foi esse o testemunho que Isaac passou para o povo filisteu naquele período. E ele foi cavando os poços, e com a maldade que estava acontecendo dos filisteus, ele ia cavando os poços até um tempo em que realmente os próprios filisteus pararam de agir assim, porque eles viram que não tinha como parar Isaac. Deus estava com ele, eles perceberam que Deus estava com ele. E uma das coisas que Isaac fez para honrar o nome de seu pai é que nos tempos de Abraão também havia cavado poços que foram tapados ou foram enterrados pelos filisteus. O que Isaac faz? Ele vai lá, abre os mesmos poços novamente e dá os mesmos nomes que Abraão tinha dado nos seus dias. Isso foi uma forma que Isaac teve de honrar o seu pai, de cuidar, zelar do nome do seu pai ali naquele povo pagão, né, no meio dos filisteus. Ponto de número 3 e último ponto, Deus aparece a Isaac, promessas para Isaac.
mais uma similaridade, mais um texto parecido com a história de Abraão. Da mesma forma que Deus apareceu a Abraão e reafirmou promessas e fez promessas, Deus ele aparece para Isaac e reafirma as promessas que já haviam sido ditas a Abraão e também a Isaac, a ponto dele dizer: não temas, porque eu sou contigo. Olha que promessa abençoadora que nós também temos nos nossos dias. Não temas, meu irmão, porque Deus é contigo. Não temas, minha irmã, porque Deus é contigo. Da mesma forma que muitas das vezes a gente pega os textos bíblicos e fala: eu queria ser como Abraão, como eu queria ser como Isaac, como eu queria ser como Paulo. Porque a gente lê as partes boas. E aí a gente lê que Abraão e Isaac estavam sendo abençoados, que Deus disse a eles: olha, fez uma promessa, não temas porque eu sou contigo. Existe uma promessa para nós também: não temas, porque eu sou contigo, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer uma promessa maior do que essa? A presença de Deus, a pessoa de Deus conosco todos os dias. Outra promessa que Deus fez também a Isaac: abençoar-te-ei. E ele já não estava mais apenas falando que abençoaria num tempo futuro, ele estava agindo no tempo presente. Nós acabamos de aprender, Isaac estava sendo tão abençoado que os filisteus o invejavam e começaram a tentar de alguma forma desanimá-lo, destruir, a fé que ele tinha em Deus. Mas Isaac não permitiu que a sua fé fosse destruída por causa desses incircuncisos, como diz Davi, nós vamos até vocês, ó incircuncisos. E uma outra promessa era que Deus multiplicaria a semente de Isaac por amor de Abraão. Uma coisa linda de se aprender nesse texto é que Deus ele não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Isso é muito comum e às vezes a gente pensa que Abraão morreu, foi enterrado e acabou, como algumas religiões ensinam, alguns ensinos heréticos em relação à morte, falando que eles estão dormindo, o sono da alma e tudo. Não, eles estão vivendo, livres, vivos, agora junto com o Pai, junto com o próprio Deus. Por isso que Deus ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. E aí ele diz: eu multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha para você ver o testemunho que Deus dá para Isaac sobre o próprio pai. E ele está dizendo a mesma coisa: se você seguir os mesmos caminhos que seu pai seguiu, eu também te abençoarei, eu também te multiplicarei a semente, eu também serei contigo e caminharei contigo todos os dias. O segundo ponto, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Infelizmente, quando nós agimos de forma controlada ou temperada, como é o exemplo aqui de Abraão e de Isaac, o testemunho, a palavra que nós passamos é muito maior do que a palavra falada. Porque o testemunho ele ganha mais, ele arrasta. A palavra você pode até alcançar pessoas, mas o testemunho ele vai arrastar de forma a alcançar as pessoas a serem tocadas. Mas por causa disso, por causa do testemunho que Isaac deu com a sua diplomacia, com o seu temperamento pacífico, a sua passividade. E aqui passividade não é no sentido de ser omisso, de ser lento, preguiçoso, mas sim no sentido de ser pacífico. É um pacifista no meio do povo filisteu. Eles, mesmo diante dos entulhos que eles faziam nos seus postos, ele passou a mensagem de tranquilidade. E isso fez com que o rei Abimeleque ele fosse alcançado por esse testemunho de Isaac, a ponto dele falar assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pacto. Você está crescendo demais aqui no nosso meio, nós temos visto que você tem sido abençoado por Deus, e nós vemos que Deus é contigo, Isaac. Olha para você ver, imagina, um povo pagão, um povo ímpio, um povo promíscuo, adorador de outros deuses, eles dando o seu feedback a Isaac sobre o seu testemunho. Olha, nós temos visto que Deus é contigo. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava sobre a vida de Isaac. Eles tiveram que reconhecer que a presença de Deus estava acompanhando Isaac. Não importa o que eles fizessem, Deus estaria com aquele homem. Da mesma forma é conosco. Quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos dando testemunho de Cristo, pessoas são alcançadas pela nossa vida. E o último ponto, o poço de Berseba. Nós aprendemos que em todas as vezes que Isaac cavava um poço, e aquele poço recebia um nome. No caso, depois do juramento, do pacto, da aliança que foi feita entre os filisteus e Isaac, Isaac fez mais um poço d'água, ele cavou mais um poço d'água, e aconteceu naquele mesmo dia, no dia do pacto, vieram servos de Isaac e anunciaram que eles encontraram um novo poço, e que esse poço, eles tinham achado muita água, e aí chamaram esse poço de Seba. Por isso que o nome da cidade até os dias, obviamente, o texto bíblico fala até os dias de hoje, que é quando aquele texto estava sendo escrito, mas nos tempos que estavam sendo escritos, aquele poço, aquele local do poço se chamava Berseba. E nós sabemos que Berseba significa local do poço de juramento, Berseba significa isso. Seba, especificamente, significa juramento, então Berseba é o local onde aconteceu o juramento entre Isaac e os filisteus, mais especificamente com o rei de Gerar, que era Abimeleque. Por causa disso, Deus continuou abençoando Isaac, e ele
construiu esse poço, nomeou esse poço, dando a ele o nome de Seba, que fica até os dias de hoje, como o texto bíblico diz, nas regiões de Berseba. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma aula, mais um subsídio teológico que nós conseguimos aprender aqui sobre agora a vida de Isaac. Aprendemos sobre a confiança que ele teve em Deus, sobre o testemunho que ele deu diante do povo que estava o tratando mal, o testemunho que ele deu diante do povo filisteu e como que ele lidou com as maldades, com a inveja, com a cobiça daquele povo. Da mesma forma, nós precisamos aprender com Isaac a confiar em Deus, a andar com Deus de forma que, ainda que as pessoas invejem a nossa vida, os nossos bens, as nossas posses, nós continuemos dando testemunho da fidelidade do Senhor. No mais uma vez eu te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixa aqui o seu like. Se você gostou dessa aula, quer compartilhar algum comentário, a complementar alguma fala, trazer alguma curiosidade, deixa aqui embaixo nos comentários e aproveite e compartilhe esse vídeo também com os seus irmãos, com as irmãs, nos seus grupos, nas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber dessa pré-aula, desse subsídio teológico, e que Deus abençoe a sua semana, a sua aula. Fiquem com Deus.